E aí, pessoal da aerografia, André Grafia aqui falando com vocês. Hoje eu quero fazer um experimento, né? Esse experimento aqui mostrando para vocês, as minhas opiniões e falando para vocês, trazer um pouco de conhecimento para vocês também a respeito de tintas, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tintas acrílicas de parede, tá? Eu sou uma pessoa que há muitíssimos anos eu estou trabalhando com tinta acrílica de parede. Praticamente ela faz parte do meu dia a dia, então eu tenho muita intimidade, digamos assim, com esse tipo de material. Eu uso esse material nos meus trabalhos até hoje, né? Em alguns trabalhos que eu faço com pincel, eu uso esse material. Já usei muito esse material, já fiz muito desenho em parede de comércio, né? Vou colocar até alguns exemplos aí antigos e vou colocar alguns exemplos atuais para vocês também poderem ver, tá? Eu já fiz muito letreiro em parede, já fiz muito desenho em fachada de loja usando esse tipo de material aqui, tá? E como eu disse, até hoje eu uso, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui uma lata que eu comprei, uma lata da Coral, né, que eu comprei recentemente, ó. Vocês podem ver aqui porque a tinta... Eita, aí eu fazendo bagunça aqui, pessoal. Ela tem maior rendimento, ela é antimofo, baixo odor e é fosca, né? Então, o que acontece, pessoal? É o seguinte, deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz aqui. Parecendo que a gente tá ao vivo, né? Ao vivo é que acontece essas coisas. Então, deixa eu ver aí pro ar aí, vocês já viram o que eu fiz aqui no vídeo para poder mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, eu sempre usei essa tinta, tá? Eu sempre usei esses caras aqui, ó. Vou mostrar até aqui para vocês aqui, ó, as cores primárias, digamos assim, que seria o vermelho, o amarelo e o azul. Todo mundo conhece esses caras aqui como xadrezinhos, tá? Todo mundo chama eles de xadrezinhos, que são pigmentos, né? São pigmentos que têm uma boa pigmentação, apesar de que se você quer fazer uma cor muito forte, dependendo do volume, eles são bons assim, né? Esses pigmentos são bons para você produzir volumes menores, porque quando você vai produzir volumes maiores, você acaba esbarrando no problema da questão de que você tem que comprar muito deles, então já não compensa, é melhor você gastar mais grana e pedir o pessoal para fazer lá na máquina deles, né? A própria cor que você está querendo. Suponhamos, por exemplo, que você quer um vermelho desse aqui, numa lata desse tamanho. Cara, você vai gastar uns 30 desse aqui, ó, e não vai conseguir essa tonalidade. Porque eles não têm esse... Aqui fala que eles têm alto poder de tingimento, nem tanto, tá? Nem tanto. Então, eu sempre usei eles, aqui tá até sujo aqui. Esse é um azul, esse é um amarelo, esse é um vermelho. Eu sempre usei, basicamente eu sempre usei essas cores aqui para fazer todas as cores que eu preciso fazer nos meus trabalhos, né? Quando eu preciso. Então, esse vídeo aqui é um vídeo mostrando para vocês se tinta de parede serve para usar no aerógrafo. A gente vai fazer um teste aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho uma garrafa dessas garrafas de refrigerante PET, que eu compro o refrigerante, tomo ele e depois coloco ele aqui dentro já pré-diluído. Então ela tá pré-diluída aqui dentro. O que eu vou fazer é usar uma peneira dessas que vende em casa de tinta automotiva para poder coar aqui uma certa quantidade pequena para a gente poder fazer esse teste, tá? Então ela já tá aqui dentro pré-diluída. O que eu vou fazer aqui é colocar ela aqui, ó, vou passar ela por essa peneira, tá? Vou passar com uma quantidade boa, que depois eu vou ter que guardar isso para poder fazer laboratório aqui no canal, poder mostrar para vocês. De repente, depois desse vídeo aqui, eu faço até uma live pintando um papel e mostrando para vocês como que seria usando uma tinta de parede no aerógrafo para coisas pequenas. Eu acho válido para quem faz mural usar esse tipo de material, tá? Porque é um material, é o mais barato de todos os materiais que existem. Você pode fazer mural
tá? Eu já trabalhei com latex de parede, já trabalhei com esmalte sintético à base de solvente, já trabalhei com esmalte sintético à base de água, já trabalhei com tinta duco, já trabalhei com tinta poliéster em morro. Todas essas tintas são maravilhosas. Eu gostei muito do resultado da poliéster. Vou mostrar para vocês um hambúrguer que eu fiz aí numa hamburgaria. E esse trabalho aí, ó, esse hambúrguer todo, eu gastei 1 dia e meio para pintar esse hambúrguer aí. Eu fiz ele só com aerógrafo, pessoal. Só com aerógrafo. E eu usei tinta poliéster para pintar ele. Deu um resultado muito, muito, muito bom, tá? Então, pessoal, enquanto eu vou diluindo aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu sempre lavo essas peneirinhas para não poder desperdiçar, que às vezes quando eu for fazer outro projeto eu tenho uma peneirinha. Aqui já tá ela diluída, tá? Então eu vou fazer um teste aqui, vou pegar um dos meus aerógrafos e vou fazer um teste, tá? Eu acho que eu vou ver se eu pego uma cobaia, um aerógrafo nosso aqui, para poder fazer esse teste, até porque, né? Ó, já vou adiantando, tá? Essa tinta acrílica de parede, quando ela seca, ela se transforma tipo em um pedaço de gesso. Ela fica dura quase igual pedra, tá? Quase igual. Não é igual pedra. Porque ainda, se você apertar e tudo com a unha, assim, ela se quebra. Mas eu conheço muito bem essa tinta, tá? Mas existem algumas coisas que a gente vai acrescentar nela aqui para ela poder, digamos que se transformar numa tinta que não vai estragar o nosso aerógrafo aqui, beleza? A gente vai fazer uma modificação na química dela. Uma das coisas que você pode usar para economizar é o limpa-vidros, tá? Você pode usar ele para diluir ela e você pode usar ele como airbrush cleaner também. Como ele tem essa fórmula aqui, tem tipo sabão, álcool nela, ela vai ajudar a dar uma fluidez melhor. Tá bom? Ela vai ajudar a dar uma fluidez melhor. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Você vai usar a tinta de parede, né, como a base, tá? E vai usar os pigmentos corantes para poder fazer as cores que você vai precisar do seu trabalho, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai criar um pouco de cada tom, tá bom? A gente vai criar um pouco de cada tom dessas cores. A gente vai criar um pouco de amarelo, um pouco de vermelho. Eu nem sei se tem pigmento aqui dentro, mas o que tiver aqui a gente vai usar, tá bom? Aqui, ó, tem pigmento vermelho. A gente vai misturar aqui, tá bom? Pra gente poder criar o nosso primeiro tom, que seria o tom de vermelho, tá? Essa tinta acrílica, ela só tem um problema, secando, tá? Quando ela seca, ela basicamente se torna, você não consegue fazer ela voltar à forma original dela. Então, isso significa que a gente precisa arrumar uma coisa para a gente poder retardar, a gente quebrar essa resina dela, para que essa resina dela não seque tão rápido, tá? Então a gente vai criar um tom de vermelho aqui, ó, bem vermelhão. Lembra do que eu falei a respeito da quantidade? E quando a gente coloca quantidade menor, a gente consegue criar algo que a gente consegue criar aquele tom. Então eu vou ter que gastar esses restos. É porque eu uso muito esses pigmentos e sobra muito, cara. Eu posso usar aqui para poder pigmentar ela. Tem gente que usa o corante sozinho, tá? Só que eu vou alertar uma coisa para vocês. Quando vocês forem pintar, eu sei que esse vídeo aqui vai estar, os seguidores assistindo também, os alunos. Quando vocês forem preparar uma superfície, vocês têm que seguir o mesmo tipo de preparação que todo pintor faz, tá? Pintor industrial, pintor de casa, de móvel, né? Você tem que, muitas vezes, se a parede nunca foi pintada, você tem que aplicar um selador, lixar a parede primeiro, né? Você tem que aplicar um selador na parede, de boa qualidade, aplicar um fundo branco, tá? Na parede toda, no mínimo 3 demãos aí de tinta, para ficar uniforme, para depois você poder trabalhar, tá bom? Se a parede já foi pintada e ela tem algum defeito, descascado, você tem que descascar. Se ela tiver buracos, você tem que tampar isso com massa, ou de repente é até um trabalho até para
pedreiro fazer, né? Não para pintor, mas tem pintor que também manja um pouco de serviço de pedreiro e ele mesmo pode fazer. Então, existe toda uma questão de preparação e de finalização, tá? Existe um produto muito bom, ele é como se fosse um verniz para a parede. Eu já apliquei isso num trabalho que eu já fiz muitas pinturinhas, talvez eu até coloque a imagem para vocês verem de uma pintura que eu fiz. Eu já fiz muita pinturinha de esmeninguido em escolinhas infantis. E uma vez a gente passou líquido brilho no trabalho. Depois que eu terminei o trabalho, a gente passou esse produto. Pessoal, a pintura durou mais de 5 anos, cara. Sério. Todos os dias que eu passava lá, passava meses, anos, e a pintura parecia nova ainda. O líquido brilho é muito bom para proteger esse tipo de resina, esse tipo de tinta, tá? Líquido brilho, tá? Aqui a gente chama de líquido brilho. Não sei se vocês chamam de resina no estado de vocês, cada lugar vai ser com certeza uma forma de identificar o material de maneira diferente, tá? Então, você precisa finalizar seja, você pode usar o xadrez, cara, pode usar ele puro para fazer uma pintura, mas você vai ter que tomar muito mais cuidado, tá? Muito mais cuidado, porque a chance de você borrar a sua pintura é muito grande, então você vai ter que ter muito mais cuidado. E você pode selar ele depois com líquido brilho, um verniz, alguma coisa assim. E aí você vai ter o cliente vai ter uma pintura preservada, beleza? Então eu vou pegar aqui as outras coisas. Eu não sei que eu não vou usar muito, então não preciso nem exagerar, né, cara? É só pra gente fazer um teste. Eu costumo pegar e abrir esse vidrinho e eu costumo misturar o que tá aqui dentro. De repente a gente até usa isso aqui como frasquinho, né? A gente aproveita ele e usa ele como frasquinho dessas tintas que a gente está fabricando aqui. Então essa daqui, deixa eu criar um amarelo, que é um amarelo bem forte. Tem mais um resto aqui, né? Outra garrafinha. Às vezes aqui em casa, chega a juntar, cara, uns 50 desses frasquinhos aqui, ó, que eu não jogo fora, eu guardo, depois eu separo um dia, encho todos eles com água ou álcool e tiro o pigmento que está dentro deles e volto para a garrafa. Eu não desperdiço uma gota de tinta sequer aqui. Eu procuro aproveitar 100% de tudo. Então aqui agora eu vou fazer o azul. Eu posso até colocar o pigmento ali, fazer um azul bem concentrado, bem forte. E aí eu vou jogar aqui dentro, tá? Jogar aqui dentro, vou misturar. Ó, um azul bem bonito, né? Para assemelhar um azul de tinta importada, vou colocar mais aqui. Aproveitar que eu tenho muita tinta, muito pigmento. Um azul extremamente concentrado, tá vendo? Agora foi azul. Vou aproveitar que eu também tenho bastante preto aqui, eu vou criar uma tinta preta aqui pra gente poder usar bastante pigmento, tá? Cara, quanto mais pigmentado, melhor, tá bom? Acho que aqui já deu, já. Acho que eu não vou fazer mais não. Acho que já tá bom, né? Eu acho que já tá bom. É só o branco que ficou pouco aqui, mas ela tá grossa, né? A gente ainda pode diluir ela. O que eu vou fazer aqui é usar um pouco do Durex. Vou colocar um pouco dentro de cada aqui, tá? Um pouco dentro de cada. Eu vou colocar médium acrílico da Acrylex para poder retardar a secagem dela. Eu vou usar um pouco desse cara aqui. E é um tipo de coisa que você tem que usar com muito cuidado, porque senão você faz a tinta demorar a secar semanas. Vou colocar tipo como se fosse um gole. Pequeno gole. Pronto. Então assim, para usar aqui, né? Porque se fosse na rua, jamais eu colocaria o médium acrílico, tá? Eu colocaria o Veja mesmo, tá? Entendeu?
Então aqui a gente já basicamente condicionou a tinta para ela funcionar da maneira que a gente quer, tá? A gente condicionou ela para ela não secar tão rápido. A gente condicionou ela para ela fluir melhor. E a gente criou uma tinta, quer dizer, a gente fez uma mistura de tinta, né? A tinta já foi criada, pra gente poder fazer alguma coisa, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é fazer um teste. Antigamente eu usava essa tinta sem luva, né? Só que ela é uma tinta que quando seca, ela quebra quebra as unhas da gente tudo. Porque ela tem esse poder de cura, ela endurece, né? Então ela arrebenta as unhas. Então basicamente a gente vai usar as tintas acrílicas, as cores que a gente criou, que é até bonitinho. A gente vai usar essas cores aqui, a gente vai testar elas no aerógrafo. Eu vou usar um aerógrafo chinês aqui, não vou usar um aerógrafo da Iwata, até porque isso aqui é um teste de laboratório, né? Digamos assim. Isso aqui é um teste que a gente está fazendo para ver se vai dar certo. Não é uma coisa que a gente sabe pode dar certo. Então a gente vai testar com aerógrafo aqui chinês, porque questão da gente tomar cuidado, né? A questão da gente entender que a gente pode danificar o aerógrafo. Então todo material a gente tem que fazer um teste com ele antes para ver se vai funcionar, para ver se vai dar certo. Então não há coisa melhor do que você ter uma ferramenta que seja uma ferramenta que você não vai ter problemas, né? Então o que eu vou fazer aqui vamos pegar uma cor aqui, acho que o vermelho, né? Vamos pegar o vermelho e vamos colocar ele do jeito que ele estava diluído, tá? Então vamos usar aí 20 PSI e vamos ver como que flui no aerógrafo chinês. Deixa eu só pegar uma máscara aqui. Quero pulverizar isso e respirar essa química, né? Então vamos colocar a máscara aqui para a gente poder fazer esse teste aqui. Até se misturou com o vermelho. Vou fazer um degradê aqui para que a gente vê como é uma tinta fosca. É esse acabamento que a gente vai ter, acabamento fosco, tá? Como esse amarelo já está contaminado com o vermelho, eu não vou voltar ele lá para dentro, eu vou jogar fora e vou partir pro próximo teste. Vou limpar, tirar o excesso aqui de dentro, vou tirar o excesso com o papel, vou dar uma limpeza aqui. Pode usar um pincel também, não tem problema. Mas é mais uma limpeza superficial mesmo, só do copinho. Obviamente que vai ter resíduo de
tinta amarela aqui pra dentro. Eu vou pulverizar. Vou pulverizar esse resto. Vou pegar o azul agora pra gente continuar fazendo esse teste. É claro que se você quiser que a tinta brilha, é só você adicionar um pouco de verniz brilhante nela, que ela vai brilhar também, tá? Ó, ao azul. Elas são cores bonitas, né? Não vou dizer que são cores feias. Só que o problema é que elas são bonitas agora. Elas estão bonitas agora, que elas estão novas, né? Digamos assim, quando você aplica na superfície ali, elas estão novas. Mas depois de uns dias, elas vão perdendo essa saturação das cores, tá? Elas vão perder essa saturação, porque elas não têm um grau de resistência à luz. Por isso que você tem que usar outro produto. Igual o verniz automotivo de carro, ou seja, a tinta automotiva, ela também, ela precisa do verniz. Sem a proteção, sem a capa do verniz, ela vai perder toda a pigmentação dela. A tinta não vai ser mais viva, né? Então ela vai perder aquela pigmentação dela, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que, cara, flui e funciona perfeitamente, tá? Flui e funciona perfeitamente no aerógrafo, não tem nenhum problema. Só que aqui tem uma observação, cara. Você não pode esquecer que você está usando uma tinta fosca, entendeu? Você não pode esquecer que você está usando uma tinta fosca. E como uma tinta fosca, você vai ter esse tipo de acabamento opaco, tá? Então, sempre quando você for trabalhar numa superfície usando esse tipo de material, você tem que levar em consideração isso. As cores, elas vão sobrepor as outras cores, tá? Igual até o amarelo aqui, ele começou a sobrepor o vermelho. Então você tem que tomar cuidado. Outra coisa também que acontece é, se você passar o dedo com muita força, você vai arrancar o pigmento vai sair na sua mão. É por isso que precisa de uma capa de equilíbrio, uma capa de proteção, porque senão esse material não vai conseguir durar na superfície que você colocar. Eu geralmente uso muito nas pinturas que eu faço, nas empresas que eu ainda presto trabalho, serviço. E o que acontece é que a tinta, ela muitas vezes vai morrendo, sabe? O pigmento dela vai perdendo aquele brilho, sabe? Aquela cor bonita. Com o passar das semanas, o pigmento ele vai perdendo aquela cor dele. Agora vamos usar um pouco de preto. E a tinta não é mais bonita como quando você aplica. Quando você aplica, ela é muito bonita. Mas depois que passa o tempo, que ela se cura, e o sol bate nela, a luz, né? Ela vai perdendo a vida, digamos assim. Mas extremamente fosco, né? Que é o acabamento dela, é fosco. Se você quiser que isso aqui brilhe, você vai ter que jogar um verniz aqui. Não ficou nenhum resíduo dentro do copo, como vocês podem ver, tá limpinho, não teve nenhum problema, tá vendo? Tudo é questão de você tomar cuidado, né? Você tá usando uma tinta, um material desse, você tem que tomar cuidado. Se ela secar, ela vai empedrar mesmo. Essa daqui empedra, não é uma Createx da vida, tá? Ela vai empedrar, ela vai te trazer problemas. Então você tem que diluir ela com cuidado, tá? Tinha um pouco de preto lá dentro, acabou com
misturar isso aqui, colocar mais branco para poder fazer o teste aqui para ver como seria, tá? Outro problema que pode acontecer com você trabalhar com o branco, você tem que jogar uma camada muito suave. Porque se você jogar uma camada forte, o que vai acontecer é o próprio branco, ele vai derreter a tinta que está embaixo, ele vai diluir ela e vai causar um borramento, né? Vai borrar a pintura. Dá até para criar uma textura, né? Seguindo essa ideia, mas pode acontecer da que estiver embaixo ela se misturar, tá vendo? Então é difícil você obter uma cobertura. O que eu sugiro é você jogar uma névoa e depois ir pintando, deixando secando e pintando aos poucos. Entendendo que essa tinta, ela, se dependendo da maneira que você condicionar ela vai ter um retardo da secagem, igual eu fiz aqui, né? Parece que o branco ele pegou mais o retardo do médio e ele ficou mais lento para poder secar, tá vendo? Tá começando a secar agora o espaço que eu joguei. Então é isso aí. Tem até uma pintura que eu fiz usando esse material, que é só, na verdade, só o corante. Tem umas pinturas que eu fiz usando eles. Eu já até pigmentei tintas da Acrylex com esse corante para poder usar, né? Que a tinta da Acrylex perde pigmentação. E o grande problema das tintas para aerógrafo é isso, né? As tintas perderem a pigmentação, como a gente pode ver aqui. Eu criei basicamente um set de cores primárias, que a gente vê aí nos kits de aerografia. O que eu tenho para passar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Não usem esse material nos seus trabalhos, se você quer fazer um trabalho para longo prazo, tá? Trabalhos que são a longo prazo, geralmente trabalhos que você faz para cliente ou trabalhos que você faz em telas, não recomendaria vocês usarem esse material aqui para fazer em telas, mesmo aplicando verniz, André, mesmo aplicando verniz, eu não recomendaria vocês usar esse tipo de material não. É um nível muito baixo que você vai colocar o seu trabalho, entendeu? Ele fala, André, é só para mim estudar, é só para eu poder pintar, é só para estudar. Tudo bem, se for só para você estudar, eu acho que, assim, para estudar na cartolina, por exemplo, não tem problema nenhum. Pode estudar, pode usar, testa ela de várias maneiras, testa ela com médium acrílico, testa ela com verniz fosco, testa ela com verniz brilhante, joga o verniz dentro dela mesmo, entendeu? Poucas quantidades, vai fazendo teste, vai fazendo seus laboratórios, igual eu faço aqui. Tá? Eu sempre fiz aqui no canal, sempre foi o quê? Que eu quero que vocês pensem, pessoal, com a cabeça de vocês, sabe? Eu não quero implantar uma nova ideia, falar que aqui agora eu ensinei para vocês a vocês fazerem uma tinta, então vocês não vão mais precisar de comprar tinta, tá? Vocês não vão precisar mais gastar com as tintas da Createx, então é só vocês terem esse material aqui, mas eu não usaria numa obra artística. Por quê? Porque é um material que eu não vou ter durabilidade nele, eu não vou ter um material durável, eu não vou ter algo que eu vou conseguir garantir para numa obra. Eu vou gastar horas e horas produzindo uma obra e vou colocar um material de tão baixa qualidade. Esses materiais, eles são baratos, né? Eu paguei foi R$70 nessa lata, 3 litros de tinta grossa, que pode virar no mínimo 2, né? Ou 1,5. Se fosse para o uso no aerógrafo, dá para ela virar até 4, entendeu? Latas. Então, é uma economia muito grande. Então, o corante custa cerca de R$5 aqui. Então, é um material muito barato. Então, não tem como você exigir uma alta
qualidade de pigmentação desse tipo de material. Não tem como você exigir uma durabilidade na sua obra você usando material de tão baixa categoria. Agora, se for para uma pintura em mural, se você fizer uma boa preparação do muro, se você fizer uma boa finalização, vai ficar um trabalho bonito, tanto quanto outros materiais, como esmalte sintético, tinta automotiva, vai dar um resultado muito bom, entendeu? Então, é isso, acho que eu vou ver se eu faço uma arte, um olho com essas tintas para eu poder mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, talvez no final desse vídeo aí eu coloco uma speed art para vocês poderem ver aí, beleza? Mas minhas considerações é que dá para usar no aerógrafo? Dá, como qualquer outra tinta, é só coar ela, é só preparar ela direitinho, né? Recomendo usar o limpa-vidros mesmo como diluente. Recomendo você usar uma máscara, nem que seja uma máscara de poeira, porque ela solta muito overspray, né? Mas as tintas à base de água, elas têm uma vantagem em relação a outras tintas, né? Que as tintas à base de água, elas não têm metais pesados nelas. Então elas diluem praticamente com água, você pode diluir com água se você quiser, não vai fazer dano algum à sua saúde. E você vai estar pintando, então pode ser uma alternativa para quem faz murais aí, pinta parede, desenha em parede. Pode ser uma alternativa muito boa para muitas pessoas. Depende também do resultado que você vai buscar no seu trabalho. Vai depender do resultado. Se quer um resultado mais fosco, usa elas. Agora, se você quer um resultado mais transparente, mais brilhante, acetinado, você vai ter que buscar outras alternativas, ou você mesmo vai ter que modificar a resina, adicionar algum aditivo nela para ela poder ter esse efeito aí. Beleza, pessoal? Então, se está gostando do vídeo, deixa um gostei aí, deixa seu comentário se você já usou e vamos continuar o nosso laboratório aí, beleza?